Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos negócios e do esporte. E hoje eu recebo um dos pioneiros do cargo de diretor de futebol no Brasil. Já passou por grandes marcas como Flamengo, Internacional, Fluminense e agora está no Atlético Mineiro. Vai falar muito sobre a projeção do Galo nos últimos anos, sobre o projeto do Galo para esse ano, como é trabalhar numa SAF, a relação com o Filipão, Copa Libertadores e, é claro, um assunto que está no momento. Seleção brasileira, já que ele é um dos nomes mais comentados para assumir essa função na seleção. Rodrigo Caetano, muito obrigado pela presença. João, eu que agradeço a oportunidade, o convite, estar aqui contigo e também essa grande audiência da CNN Brasil. Me orgulha muito estar aqui contigo no teu programa. Vamos conhecer um pouquinho da trajetória desse vencedor no futebol do Brasil. Formado em administração de empresas, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro, é um dos pioneiros no cargo de executivo no Brasil. Referência no mundo dos negócios do futebol, Caetano também já teve uma carreira dentro dos gramados. Como jogador, atuou nas categorias de base do Grêmio e subiu para o time principal. Como diretor executivo, já esteve no Grêmio, Vasco, Fluminense, Flamengo e Internacional. Atuou na histórica venda de Vinícius Júnior para o Real Madrid por 45 milhões de euros, a quarta maior negociação de um jogador na história do futebol brasileiro. No CNN Esportes S.A., Rodrigo Caetano vai falar sobre os bastidores do mundo dos negócios do futebol e sobre os desafios do mercado brasileiro. Uma carreira longa e muito vitoriosa no futebol. Como é que você define essa função de gestor de futebol? E cada clube tem o seu nome, a sua nomenclatura específica, mas você é um gestor de excelência no futebol profissional. Queria que você contasse um pouquinho como é que é desenvolver essa função. Pois é, João, assim, primeiro que é de grande responsabilidade e aumentou muito isso, principalmente eu vejo como um marco ali quando veio a questão da Lei Pelé, e que os clubes, eles obrigatoriamente tiveram que melhorar os seus quadros de profissionais, uma exigência maior na formação, porque naquele momento o maior ativo de um clube passou a ser o contrato do atleta, né? Então isso aí eu acho que foi um dos primeiros marcos e que fez com que outros tantos profissionais fossem forjados por conta disso, para trabalhar nessa função que ela é definida por nós como executivo de futebol. Bom, se ele é diretor, gerente, mas ele é um executivo de futebol. Penso que no meu caso específico, uma das, talvez, vantagens que eu tive foi o fato de eu ter sido um atleta, que não foi de muito sucesso não, mas foi uma carreira de 13 anos como atleta profissional. Mas jogou num clube gigante, que é o Grêmio. Isso. Então você teve na elite ali, né? Tive e fui formado no Grêmio, né? Porque a categoria de base minha toda foram 10 anos no Grêmio, né? Depois 2 como profissional, aí joguei em Mojimirim, outros tantos. Campeonato de Série A, de Série B, de Série C. Isso, aliado à minha formação acadêmica, que depois eu acabei concretizando, eu acho que me permite, João, ao longo desses 20 anos de carreira hoje como executivo, a facilidade em eu circular entre todos os departamentos, né? Quando eu digo isso, por exemplo, agora na SAF do Galo, eu tenho que saber me colocar perante os donos do clube, perante confederações e federações com as quais eu tenho que representar o clube e principalmente com os atletas, comissão técnica e demais funcionários. Eu acho que por eu ter percorrido todo esse tempo dentro do campo e fora dele, eu acho que me permitiu criar uma forma bastante peculiar de atuar aí que eu venho realizando ao longo desses 20 anos. E é um mundo de milhões, né? Falou ali da sua participação na venda do Vinícius Júnior, você lida com atletas como Hulk, como Paulinho, trabalhou em Inter, em Fluminense, em Vasco, em Flamengo, grandes torcidas, grandes marcas, orçamentos milionários, então lida com muito dinheiro, lida com gente muito bem remunerada e é um mercado também muito bem remunerado.
Como é que faz, Rodrigo, para depois de todos esses anos lidando com isso tudo, manter a mesma linha? Você é um cara que todo mundo no futebol fala, olha, o Rodrigo é muito duro, mas todo mundo tem o Rodrigo como um cara muito correto, muito honesto na relação. Como é que faz para conseguir transitar num meio com tanto dinheiro e com uma imagem sempre muito bem colocada como a sua? Bom, primeiro que obrigado por essa visão, né, obviamente que é do mercado. E eu penso assim, eu como líder de um departamento de futebol, João, o desafio ele é grande porque as pessoas, elas são extremamente heterogêneas. Trabalhamos, talvez, num mercado de trabalho de jovens, que a grande maioria se transforma aos 16, 17 anos arrimo de família, João. Em milionários. Por isso, imagine. Então, você está mexendo numa situação social do nosso país e até do mundo, né? Muitos jovens, eles se transformam em arrimo de família. Então, você tem que ter essa percepção e alguns princípios que eu carrego como atleta. Como comandar esse ambiente tão complexo? Eu sempre parto da verdade. E eu sei como um jogador gosta. Ele, às vezes, na grande maioria das vezes, ele até prefere um não do que um talvez. Então você tem que tratá-lo de forma frontal, na verdade, e saber que ele tem no executivo de futebol também o seu escudo, a sua proteção no momento que ele mais precisa. Porque não nos esqueçamos que todos são seres humanos que nem a gente. Você trabalhou em grandes clubes, mas em poucos clubes. O que mudou nesses 20 anos do futebol que o Rodrigo Caetano começou lá no Grêmio para o Rodrigo Caetano, diretor do Atlético? Eu acho que o desafio, João, é o seguinte, para o gestor, fazer o diagnóstico o mais rápido possível, conseguir se adaptar à essência daquele clube. Obrigatoriamente eu tenho que saber onde eu estou chegando, quais são as condições, orçamento, enfim, mas principalmente qual é o perfil, como é que essa torcida gosta de se ver representada no campo, que perfil de atleta, que perfil de treinador. Então, se você consegue identificar isso mais rapidamente, a probabilidade de acertar é maior. Futebol é mais profissional. E aí você pode somar, inclusive, o seu tempo como atleta também. Futebol brasileiro hoje, que ainda é criticado, que ainda é cobrado, que a gente sabe que tem muita coisa ainda para evoluir, mas ele é mais profissional hoje? Bem mais, muito mais. Primeiro nos atletas, né? A gente fala, né, que hoje, com essa questão hoje do advento das redes sociais, das mídias, os atletas entenderam a importância da sua imagem. Então, assim, se formos colocar 30 anos atrás, onde a notícia não chegava de forma instantânea, você vai ver que o comportamento, até a preparação dos atletas era outra, né? Era um jogador de futebol. Hoje eles são atletas. Eles sabem a responsabilidade que eles carregam para o clube e para eles próprios. Então eu acho que mudou por aí. Outra coisa que você observa, nível de investimento, faturamento, o que envolve o business futebol hoje no Brasil, a gente tem visto ultimamente os valores que já estão circulando só nessa janela de janeiro superaram todas as demais. Por quê? Porque o negócio de futebol está sendo rentável. Eu estou acumulando um pouquinho de experiência aqui nessa bancada, conversando com muita gente boa, como é o seu caso. E eu recebi aqui vários dirigentes. É uma realidade muito parecida de clubes que lutam muito para pagar as contas, de clubes que viraram SAF com dificuldades financeiras. E encontrei ao longo desse período aqui de CNN Esportes S.A. um clube altamente lucrativo no Brasil hoje, que é o Flamengo, mas que até pouco tempo atrás era um clube deficitário como praticamente todos os outros. Te pergunto, é possível ter futebol de alto nível, competitivo, ganhando título e não sendo deficitário, ou isso é uma exclusividade para o Flamengo por tudo que representa, pelo tamanho de torcida, de dinheiro, de marca que tem? Olha, João, é que você não tem como, vamos lá, ser lucrativo esperando somente do resultado esportivo ou de venda de atletas. Eu acho que vai além, e acho que o caso do Flamengo que tu citaste é esse exemplo. O Flamengo se deu conta, vamos lá, 10 anos atrás, do que era possível gerar de orçamento, de faturamento. E vem buscando isso e aumentando com o passar dos anos. E, consequentemente, é uma conta simples, né? Você gasta menos do que arrecada. Em algum momento, essa balança equilibra e depois ela se torna positiva. Os demais clubes,
que talvez, muitas vezes, acabem batendo no teto no que diz respeito à questão de outras receitas. Eu acho que o desafio maior está nas outras receitas. Porque somente jogar todas as suas expectativas no resultado esportivo, no jogo, na bilheteria, é pouco. Aí não tem como. Porque daí você vai depender quase que anualmente de vender os seus melhores. E aí uma coisa ou outra. Ô Rodrigo, você hoje já trabalha numa SAF. O Atlético é uma SAF. O que mudou e o que mudou no futebol com o advento da SAF? Bom, no nosso caso, João, mudou pouco porque as pessoas são as mesmas. E isso é um fato, para mim, extremamente relevante. Né? São pessoas, os 4 R's, o próprio presidente Sérgio Coelho, enfim, são atleticanos. Então, é aquela história. Vão cuidar do Galo com muito mais zelo. Né? E como os personagens são os mesmos, a gente, na verdade, nesses meses aí de SAF, a gente aprimorou um pouco mais os processos, né? É claro. Governança, talvez. Governança, exatamente. Governança, as nossas rotinas de encontros, os próprios registros, né, das nossas reuniões do comitê da SAF. Eu acho que está tendo uma disciplina maior como empresa exige. Né? Uma disciplina muito grande a nível de orçamento, que eu acho tudo isso correto. Aliás, é perfeito, e é por isso que eu me sinto engajado nisso. E eu comento muito pro mercado, tá, João? Porque quando falam o Galo vai se tornar uma SAF, aqueles credores que tínhamos, eles ficam até inseguros em relação a qual vai ser o movimento. Poxa, vai ter uma recuperação judicial? O Galo não teve. O Galo não optou por uma recuperação judicial. Consequentemente, todos os credores do futebol já estão sendo negociados, já estão repactuados, está tudo organizado pela SAF do Galo, o que dá para mim, como diretor de futebol, uma tranquilidade muito maior para eu estar me relacionando com esses players que são importantes, agentes, clubes, enfim. Você tem um funcionário muito especial no seu clube, que é ninguém menos do que Luiz Felipe Scolari, último técnico campeão do mundo pela seleção brasileira, um dos maiores técnicos do mundo, um dos maiores técnicos da história do Brasil. Como é que é lidar com o Filipão? Como é que é trabalhar com o Filipão? É muito diferente do que imagina a grande maioria. Sempre vem o Filipão, por ser aquele gauchão meio... Agora ele tirou o bigode até, né? Tá um pouquinho diferente. Vocês são gaúchos, os gaúchos se entendem bem, nos entendemos bem, até porque... Faz um bom chimarrão com um belo churrasco, uma costela. E o Filipão, ele é uma figura ímpar. Aquele jeito dele é um pouco também pela toda a história, as críticas, as cobranças, enfim, mas ele é um cara de um coração espetacular. Divide tudo que vai fazer, a estratégia, envolve os outros departamentos. O pessoal do Galo está adorando, porque ele trouxe para perto dele. Tanto que ele chegou com um auxiliar apenas. O preparador físico é do Galo. Os auxiliares técnicos são do Galo. Para você entender como ele é de fácil relacionamento. Incrível. E a gente sabe que mas a gente brinca lá que quando tem alguma coisa que ele tá meio turrão, a gente negocia com a dona Olga, que é a esposa dele, que é quem realmente manda. E eu acho que ele só tem medo dela, o resto não tem mais de ninguém, mas ele é uma grande figura. Rodrigo, você trabalhou no futebol do Rio Grande do Sul, nos 2 grandes de lá, já trabalhou em 3 dos 4 grandes do Rio, só não trabalhou ainda no Botafogo e agora está no Atlético, em Belo Horizonte. Por que o Rodrigo Caetano nunca trabalhou em São Paulo? E eu queria que você comentasse o convite recente que você teve do Corinthians. Pois é, eu realmente, João, uma coisa que eu já tive convites para trabalhar em São Paulo. A grande maioria deles eu estava sob um contrato e eu tenho como princípio essa questão de cumprir os meus contratos. Os clubes não precisam cumprir, mas eu tenho comigo que o contrato que a gente acaba firmando, ele é para ser cumprido. Acredito em ciclos também, que não é só a questão contratual, e sim determinados ciclos, e eu nunca pude fazer esse movimento, nunca estive apto a fazer esse movimento. E foi mais de um clube, foi mais de um convite, mas em momentos realmente que eram
impossíveis naquela época. E o caso esse recente, que eu tive uma consulta, a gente não levou adiante na negociação justamente pelo meu contrato com o Galo. Por mais que ele não tivesse nenhum tipo de multa rescisória por ambos os lados, eu tinha um compromisso, e tenho um compromisso, com os donos da SAF e com o presidente Sérgio Coelho, que fizeram realmente eu permanecer no Galo e no projeto do Galo. Daqui a pouquinho vamos falar de seleção brasileira, que não tem jeito de não falar. Mas em termos de clube, você trocaria o Atlético? Há possibilidade? Teria alguma proposta que te balançaria no futebol? Hoje é praticamente impossível isso acontecer. Posso te afirmar que esse movimento partindo de mim, da minha intenção, no momento é zero de chance. E trocar o Galo por qualquer outro clube, dificilmente, só se realmente fosse algo de consenso, talvez, ou fim de um ciclo, que não é. Mas eu não me vejo hoje, melhor assim, eu não me vejo hoje em outro clube nesse momento que não seja o Galo. Muito bem, estamos conversando com o Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Atlético, e daqui a pouquinho vou falar com ele, é claro, sobre o tema seleção brasileira. O nome dele é cotado hoje para ser o executivo de futebol da CBF nessa transição com a chegada do Dorival Júnior à seleção brasileira. De volta com o CNN Esportes SA, hoje recebendo o Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Atlético e, quem sabe, executivo de futebol da seleção brasileira. Durante os últimos dias, seu nome tem sido muito falado para assumir essa posição na CBF. Queria ouvir de você o que está acontecendo, o que é possível, o que já aconteceu, o que pode vir a acontecer, Rodrigo. Bom, João, é claro que não pode ser diferente, que eu tenho acompanhado isso. Eu creio, talvez, que muito dessa especulação tenha sido por conta do trabalho que já realizei em clubes com o Dorival, e fico muito feliz pela escolha dele, porque além de um grande treinador, é um grande caráter. Eu tenho certeza que a seleção brasileira está em boas mãos. Não posso negar que sempre tive uma boa relação com o presidente Edinaldo, muito antes dele chegar na CBF. Enfim, ainda anterior a ele se tornar o presidente. Talvez pelo cargo ainda estar vago e tenha chegado o treinador. Eu posso te afirmar que não tive nenhum convite oficial, pelo menos até esse momento. E talvez também por tudo que nós falamos antes, né? É o tempo de serviço, é a trajetória, enfim. Me sinto extremamente honrado, porque isso não partiu de mim, é fato. Então, certamente, em algum momento, pessoas tenham falado a respeito dessa possibilidade. É o que existe no momento, mas eu só poderia te responder alguma coisa se um dia eu tiver, ou se um dia eu tivesse esse convite oficial, que ainda não tenho. Você deu uma declaração à Rádio Gaúcha de Porto Alegre dizendo o seguinte: olha, seleção não é convite, seleção é convocação. O que significa isso? Traduz isso pra gente. Nada se cria, as coisas se copiam. E essa é uma frase que eu acho que é um jargão para alguns convites, né, que invariavelmente eles se tornam muito importantes na carreira, na vida de qualquer profissional. Todo profissional, ele almeja um dia estar servindo a seleção brasileira de alguma forma. Um atleta, treinador e também o gestor, o profissional. Foi isso que eu quis dizer, que realmente vai muito além de um convite, só que eu não recebi ainda, né? É diferente de clube, né, João? Não é porque clube não dá nem pra... Quando você tá bem no lugar, como é o meu caso no Galo, se eu abro uma negociação com um clube, é porque eu parto do princípio que eu tô disposto a sair. E eu não tô disposto a sair do Galo para nenhum outro clube. Por isso que não abri negociações. Agora, se um dia viesse uma situação dessa, ela realmente é mais do que um convite, né? É uma convocação para tu servir a pátria, tu servir o teu país, tu servir o futebol brasileiro numa possível Copa do Mundo. Tem algo gigante nisso tudo. Eu sou obrigado a fazer uma ilação aqui.
você disse no bloco anterior o seguinte: olha, eu não deixaria o Atlético para nenhum outro clube do futebol brasileiro nesse momento. E eu acho que a prova maior do que isso é que você foi sondado por um gigante, que é o Corinthians, e não saiu. Mas eu me permito a interpretação de que, se for para a seleção brasileira, é muito provável que o convite seja aceito por tudo que você disse agora há pouco. Olha, eu volto a dizer, eu gostaria de responder isso se eu tivesse o convite, mas não quero que tenha nenhum tipo de interpretação diferente do que... não estamos falando de clube, nós não estamos falando de uma disputa de um profissional com um clube. A seleção e a CBF, eu acho que são a representação de todos os clubes do futebol brasileiro, de tudo que envolve o futebol brasileiro. Então é um negócio realmente difícil até de explicar agora, né? Como seria se um dia eu tivesse esse convite. Eu não sei como eu reagiria, mas eu vou ter que esperar se isso vai acontecer ou não. O que não muda em nada, tá, João? O meu foco, o meu trabalho no Galo, tanto que estou participando normalmente do planejamento, tanto que antes, quando se ventilou essa possível saída para o Corinthians na época, eu nunca deixei de tocar as coisas do Galo. Rodrigo, eu compreendo plenamente que a vida tem que seguir normalmente, porque você tem rotinas a executar. Lá no início da semana você apresentou o Scarpa. Essa entrevista já estava marcada antes de surgir essa questão de seleção brasileira, e você, de maneira muito profissional, manteve a entrevista da mesma maneira, pegou o avião, veio de Belo Horizonte a São Paulo para falar à CNN. Mas eu acredito que não seja simples para nenhum ser humano ver o seu nome ventilado para a maior seleção de futebol do mundo. Perde minutos de sono pensando nessa possibilidade, ou é possível desenvolver uma geladeira interna estando há tantos anos no futebol? Não, sendo sincero, claro que mexe. Não, mexe porque eu tenho uma família por trás, adaptada hoje, e qualquer mudança mexe comigo e com os meus, né? Então, assim, vai muito além da questão profissional. Porque a questão profissional eu toco tranquilamente. Mas, como eu disse, somos seres humanos, envolve família e tudo, e as pessoas ouvem, leem, e acabam me questionando, e eu, para todos, eu digo, não tenho nada, atualmente nada. A não ser, né, o que eu tenho acompanhado, o que me deixa orgulhoso, mas eu estou e sou o diretor de futebol do Galo. Então, assim, no impacto profissional, zero. Até porque eu tenho legitimidade para tocar o quê, João? As coisas do Galo, certo? Agora, na questão pessoal, que envolve família, em definição, não tem definição. Hoje, é isso que eu procuro dizer, não tem. Mas, querendo ou não, afeta um pouco, sim. Vamos falar da sua relação com o Dorival, novo técnico da seleção. Você trabalhou com ele, estou puxando pela memória, 2009, no Vasco. 2009. E no Fluminense também. E no Fluminense 2013. E no Flamengo, ele trabalhou no Flamengo, você também, mas não coincidiu o período. Foi engraçado essa do Flamengo, porque ele esteve antes da minha chegada e voltou depois da minha saída. Exatamente. E em 2018 ainda, né? Quando eu saí, ele chegou e terminou o Campeonato Brasileiro. Mas o mais bacana disso é que nós jogamos contra. O Dorival andou pelo Rio Grande do Sul e ele era um segundo volante ali, bom, cadenciado. Vocês jogaram contra em campo? Em campo. Porque eu era um meia esquerda e joguei, na época eu joguei no Brasil e ele no Juventude. Era o Júnior só na época? Só Júnior. Não, eu chamo de Júnior até hoje. E nós jogamos contra, algumas tantas vezes. Tomou butinada nele ou deu butinada nele? Rapaz, olha, eu tive um jogo que ele sabe, ele vai estar nos acompanhando, que foi um jogo de 4-4. E eu fiz os 4 gols e ele era o do Juventude. E eu sempre sacanei ele, digo, poxa, como é que eu não ia fazer 4? Tentando me marcar não dava certo, não. Mas a gente criou sempre uma relação, porque isso que ele é, assim, um gentleman, extremamente educado. Como treinador, ele era como jogador também, né? E nos reencontramos em 2009. Ele também, não sei se vocês sabem, ele também teve uma passagem como executivo lá no Figueirense, gerente.
depois foi auxiliar até do Muricy na época. Depois ele construiu a sua carreira. Em 2009 nos encontramos no Vasco, num desafio absurdo. E aí a gente conseguiu, né, o título da Série B e tal. Depois, em 2013 também, quando foi necessário um treinador, aí levei ele pro Fluminense. Também ali era um momento difícil, mas a gente conseguiu livrar o Fluminense. E nunca perdemos relação, nunca. E eu estou muito feliz por ele. O reconhecimento ao trabalho dele, da trajetória, e também da figura humana que ele é. Pessoa do bem, merece coisas boas na carreira. E ele é um deles. O Dorival vai dar certo na seleção? Creio que sim. Por que eu acredito? Porque ele organiza as equipes, ele tem fino trato com as pessoas, que não são só os atletas, os demais envolvidos, funcionários. E seleção, como é que é, João? É um período muito reduzido de treinamento, de convívio, que você tem que ter organização da equipe que vai a campo, precisa organizar rapidamente, você precisa ter um bom ambiente e disciplina, regras claras. E eu acho que ele reúne tudo isso para liderar aí a seleção. Independentemente de você ser o executivo de futebol da seleção ou não, se você será convidado ou não, você é um personagem do futebol brasileiro e tem toda a legitimidade para falar sobre o futebol brasileiro. O Brasil vive um período grande de seca em títulos mundiais pela seleção brasileira e a seleção tem sido muito cobrada e muito criticada. E, no meu entender, com muitas críticas e muitas cobranças justas ao longo dos últimos anos. Como é que você vê o momento da seleção brasileira? O que você enxerga? E aqui eu quero te isentar completamente de uma análise do que você pode vir a ser. Sim. Como personagem mesmo do futebol que é. Como é que você enxerga o momento da seleção brasileira e o momento do futebol brasileiro? Pois é, João. Para a gente ver como são as coisas. Quem já viveu esse negócio do futebol dentro, você imagina. Nós chegamos no último ciclo da seleção como candidatíssimos, correto? Por quê? Uma eliminatória brilhante, o time arrumado. Um técnico que já vinha há muito tempo, né? Da outra Copa. Vínhamos bem na Copa. E, questão de minutos, tudo ruiu e acabou que o Brasil foi eliminado. Se a gente for observar, poucos daquela seleção não seguiram sendo convocados. Então, assim, ficou uma base para isso. A gente tem que entender que o futebol mudou. Antes, o ápice para todos os atletas era chegar na seleção brasileira. O questionamento atual é, será que ainda segue sendo esse o sentimento? Para todos nós, sim. Público, para a torcida, para a imprensa. Está dizendo, o grande desafio no momento é despertar nessa rapaziada que vai muito jovem para fora e que ganha muito dinheiro, aquilo que você disse agora há pouco, é representar minha pátria, é representar meu país, é representar minha seleção. Tem um entendimento disso. Não é o campo, na minha visão, apenas. Não, nós temos os maiores craques em todas as posições e de todas as idades. Você vai pegar um garoto, você vai pegar um de meia idade e você vai também ter craque já numa idade mais avançada. Então é uma questão de escolher os melhores. Eu acho que é contextualizar o que representa isso. É fácil falar, né? Mas enfim, é ter que encontrar a fórmula ideal para transportar isso para o trabalho. Penso, estando ou não lá, não estou falando como postulante a cargo nenhum, não estou postulante. Eu acho que isso aí você sinaliza em pequenas ações. Desde o momento em que o atleta desembarca no país e vê, opa, tem algo aqui diferente, para melhor. Ou não. Eu acho que ele identifica como é em clube. João, como é em clube. Quando você vai apresentar um projeto para um atleta, não é diferente você apresentar um projeto para o jogador da seleção. Vem cá, você está disposto ao quê? Você sabe por que você está vindo? Você sabe a responsabilidade que você carrega? Eu faço isso todos os dias quando eu vou contratar um atleta. Eu tenho lá a apresentação do Galo. Ó, meu amigo,
Esses locais são os que você pode morar, porque eles são mais rápidos, eles são mais perto do aeroporto, do Estádio do Galo. Esses aqui, essas são nossas regras. Essa aqui é a composição da comissão técnica, o nosso elenco é esse. Eu tenho isso pronto. Então, quando ele desembarca em BH, na Cidade do Galo, ele sabe o que espera ele. E um dia, que não faz muito tempo atrás, um deles disse: eu já sabia que o Galo estava organizado, mas eu não sabia que tinha isso. Só em vocês terem feito essa apresentação para mim, eu vi que está muito mais organizado do que antes. E o atleta que tem hoje já uma condição financeira já muito melhor, ele não está só pelo dinheiro ou apenas pelo dinheiro. Ele também quer performance, porque ele sabe que ele será cobrado. Então ele tem que saber que ambiente que eu estou indo. E eu acho que é um pouco disso. Organizar o ambiente para que esse atleta, quando vir, ele entenda a importância e o que ele está representando. Eu tenho certeza que o Dorival sabe disso e vai construir esse ambiente. Rodrigo, vamos falar um pouquinho mais de onde você está no momento. Acho que o futebol é muito dinâmico, pode mudar nos próximos dias, pode mudar nas próximas horas, mas no momento você está no Atlético. Como é que está o Galo para essa temporada? Como é que você analisa o Atlético para essa temporada? Um time que tem Hulk, um time que tem Paulinho, um time que agora tem Scarpa, que tem Arana, que tem Everson no gol. Me parece um Atlético muito forte para a temporada. Como é que você avalia o time do Galo para essa temporada? Eu também penso assim, João. Forte porque a maior contratação que fizemos foi a manutenção do elenco. Ou você acha que nós não tivemos inúmeras consultas ao longo desse período? Paulinho, quantos bateram na porta para levar o artilheiro? Então, e aí é legal falar, porque o Galo tem dono e que não visa o lucro. E muitas vezes as pessoas ficam, agora virou SAF, vai se desfazer. Não, eles querem competitividade. É claro que você vai ter em algum momento que fazer a venda, desde que reponha, desde que seja uma operação favorável. Então a manutenção do nosso elenco, às vezes, desvia um pouquinho a atenção. Porque eu vejo as pessoas, não, mas tem que contratar. Nós contratamos o Scarpa. Estamos tentando contratar no máximo. Então, o Bernard é um grande ídolo, garoto formidável, mas não para essa janela. Ele tem contrato vigente. É claro que ele e o seu empresário estão ouvindo propostas de um pré-contrato para ele retornar. Tem proposta do Galo aí na mesa do empresário? Ainda não, mas tem... penso eu, sempre o desejo do Galo de repatriar e de ter os melhores e principalmente jogadores identificados. Isso é fato. E o Bernard é não só um grande jogador, ainda com idade boa, de 31 anos, como um cara identificado. Então o Galo não pode se furtar de pensar num projeto. O Galo tentará o Bernard, é o que você está dizendo. Olha, se depender de mim, sem dúvida. Por tudo que eu estou te falando. Bom, a manutenção do elenco. Fizemos inúmeras renovações. Aí é aquele trabalho silencioso, João, que ninguém renovou. Mas não é só contratar. Quando a gente fala, vai muito além disso. Você tem que estar ali monitorando para que o jogador não sofra uma determinada abordagem. Você tem que ter a segurança contratual dele, renovar, não o contrato, mas o projeto para ele. Eu acho que isso nos aproxima de bons resultados. O Galo passou a contar com um grande reforço a partir do meio do ano passado, que é o estádio próprio. O que muda para vocês no dia a dia? O que impactou a Arena MRV para a realidade do Galo? O primeiro que o torcedor e todos nós temos uma casa para chamar de nossa, né? Isso na nossa vida pessoal, por exemplo. Quem vive de aluguel, qual é o sonho? Ter uma casa própria. É mais ou menos a mesma coisa. Ela tem uma questão de pertencimento para todos. Funcionários, torcedores, diretoria, atletas. Então muda essa concepção. Outro ponto, João. Quando a gente vai fazer uma abordagem no atleta, é fundamental você dizer que tem um estádio. Nós temos um estádio próprio. Nós temos hoje algo que vai nos alavancar contra os adversários. Porque a arena é diferente. Ela é próxima do gramado. O torcedor ele tem uma atuação mais decisiva do que ele imagina. Para o bem e para o mal. Então, que apoiem, porque ele pode reverter resultados.
por conta dessa proximidade. Só tem realmente coisas positivas. E o atleta percebe. Os nossos jogadores estão extremamente entusiasmados e contentes com o fato agora de nós abrirmos uma temporada toda jogando na Arena MRV. Muito bem, Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Galo e nesse momento cotado para a seleção brasileira. Vamos para o nosso De Primeira SA, perguntas rápidas, respostas diretas. Qual foi a contratação mais difícil que você fez na carreira? Poxa, difícil em termos de... já não é tão rápida, né? Resposta. Mas... A que te deu mais trabalho, que foi mais complexa, que você gastou mais tempo para convencer aquele cara a ir para o seu clube? Eu acho, assim, fazendo uma retrospectiva, eu acho que foi o Paulo Guerreiro, porque foi aquela troca do Corinthians para o Flamengo, né, onde ele foi campeão mundial no Corinthians. Eu acho que foi essa, dentre todas, porque as demais dali para frente eu já estava mais preparado para convencer os atletas. E qual foi a venda mais difícil? Não, a venda mais desafiadora, assim, foi justamente pelos números, né? Foi citada aqui no início, que foi a do Vinícius, porque tinham muitos clubes interessados, ele muito jovem, e ele teve uma participação decisiva em reconhecer o Flamengo como, né, o clube formador. E naquela época foi a maior transação, né? E era muita coisa, então foi desafiadora. E qual foi a maior frustração? Seja uma contratação que você chegou ali muito perto e que acabou dando errado, ou uma venda que você teve para fazer e que acabou não funcionando? Primeiro que a gente não conta as derrotas, né? Mas assim, não vou falar de nome não, mas eu não vou citar nomes, mas teve atleta e a gente que deu um fechado, né? Enfim, e que depois acabou recuando, mas não recuando para ir para outro clube, para ter algum tipo de ganho no clube que ele estava. Isso também é normal do mercado. E isso é uma frustração que eu tenho, porque muitas vezes se utilizam de uma proposta que você envia para ter uma vantagem no clube que ele está. Mas eu prefiro nessa aí tangenciar aí. Você ficou triste com o Eduardo Cudê? Eu fiquei decepcionado, sim. Pela forma que ele saiu, pelas palavras que ele disse. Porque, João, eu trabalhei com ele em 2 clubes. Nas 2 vezes eu fui buscá-lo. Uma no Inter e depois no Galo. Ele pode até não concordar com a forma e tal, né, dos clubes trabalharem. Mas, no mínimo, o reconhecimento por tudo que envolvia, né, o projeto, as pessoas, enfim. E os clubes, em geral, eles são muito maiores do que nós, seja o diretor, o treinador. Então, tem que entender os nossos limites. Enfim, nós tínhamos um projeto para ele ao longo do ano todo e infelizmente foi interrompido. Trabalhar no Galo é? Algo que eu nunca tinha vivido. De coração, assim. A paixão e fidelidade do torcedor, cara. Um negócio que comove a gente. Seleção brasileira é? Seria, ou talvez um dia, uma grande honra, um desafio, mas é algo ainda que certamente o desejo de qualquer profissional e algo distante nesse momento. Eu tenho perguntado a todo mundo que passa por essa bancada: o futebol brasileiro vai dar certo? A gente está vendo o futebol mudando tanto dinheiro chegando, investimento, é SAF, é liga. O futebol brasileiro vai dar certo? Sim, tem tudo para dar certo. Eu creio que o que envolve o futebol brasileiro, a paixão, os valores, João, ele obrigatoriamente tem que dar certo. Precisamos todos nós nos estruturarmos melhor e nos qualificarmos mais também, entendeu? Porque ele é um entretenimento que mexe com a paixão. Então a responsabilidade nossa é muito grande. E ele vai dar mais certo, eu prefiro pensar assim.
Rodrigo, obrigado pela entrevista, sucesso para você, seja no Galo, onde você tem contrato e onde você faz um trabalho muito bonito, seja na seleção brasileira, porque é inegável, o assunto está muito quente, está muito forte, e aí não posso deixar de te desejar boa sorte, caso isso aconteça nas próximas horas, nos próximos dias ou nos próximos meses. João, eu queria agradecer o convite, eu te falei que é uma honra estar aqui no seu programa. Quero dizer que acompanho e assim, você principalmente realiza um trabalho, né, em BH aqui também, realmente de referência. E tenho certeza absoluta que o futebol e o esporte de Minas passa por profissionais como você, entendeu? Então, assim, muito do que Minas vem ocupando de espaço e reconhecimento ao longo de todos esses anos passa por profissionais como você, a tua equipe, enfim, parabéns mesmo e obrigado por esse espaço para a gente poder falar um pouquinho de conceito, né, de futebol e de gestão. Muito obrigado, Rodrigo Caetano, aqui no final no De Primeira SA, no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Obrigado pela sua audiência, o CNN Esportes SA volta na semana que vem, sempre com um convidado especial para falar do mundo do esporte e também do mundo dos negócios. Um abraço e até lá.